Acompanhamos no início da tarde desta quinta-feira em Palmeira dos Índios, no cemitério Campo Santo, Parque do Agreste, o sepultamento de Juan Wilson, de 15 anos, filho do atleta Pedro Wilson, que morreu na noite da última terça-feira, após ser vítima de um atropelamento enquanto trafegava de bicicleta pelo bairro onde morava. O adolescente estava iniciando sua trajetória como atleta amador na modalidade jiu-jitsu. Segundo informações, Juan havia saído para jantar com o pai e, após retornar para casa, pegou a bicicleta para dar uma volta pelo bairro. Ao atravessar a faixa de pedestre na Avenida Durval de Góes Monteiro, bairro Tabuleiro do Martins, ele teria sido atingido por um veículo. Testemunhas afirmam que o automóvel teria avançado o sinal vermelho em alta velocidade. Muito triste, de verdade, o pior dia da minha vida. Eu como lutador e atleta, minha vida toda, vim passar férias aqui no Brasil, justo para ficar com o meu filho, Juan, e saber que aconteceu esse episódio, essa tragédia, porque isso é uma fatalidade. Eu digo e repito, isso foi um homicídio. Eu estava com ele, treinamos musculação juntos, levei ele em casa, ele trocou de roupa. Comemos numa padaria e deixei ele na aula de matemática. Ele tem aula particular de matemática. E às 8h15, 8h20 ele já estava na casa da mãe dele. Eu já não estava mais com ele e ele pediu à mãe para dar uma volta de bike, de bicicleta. E justo na faixa de pedestre o semáforo estava vermelho. E vem esse delinquente, esse sem noção. Falo este nome pelo fato de que quando acontece esse ocorrido, a pessoa ainda quer demonstrar que é como se não fez nada, como se a vida humana não vale nada, pelo fato dele estar altamente alcoolizado e totalmente fazendo imprudências no trânsito, que ele já vinha na Durval de Góes Monteiro fazendo zigue-zagues, ultrapassagens perigosas, né? Direção perigosa pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB. E o que eu não entendo, que eu quero saber das autoridades públicas, peço a vocês, por favor, um pai que perdeu o filho de 15 anos hoje, que estou aqui no velório. A única coisa que eu tenho na minha vida, peço às autoridades que o porquê, porque tinha todas as autoridades competentes lá no local do acidente. E por que não fizeram nada com esse infrator? Que se sabe, porque testemunhas, pessoas em vídeos que filmaram, ele ligou para alguém, esse alguém chegou no carro, conversou lá e ele foi liberado. E isso aconteceu por volta das 10. Às 12h59, quando ele quis, 3 horas depois, ele foi na delegacia de flagrantes e tem lá no informe policial somente isso. Eu fui passando pela do Góes Monteiro, a rua estava escura, não avistei o Juan e me colidei. Ou seja, e pronto. E volto para casa tranquilo, como se nada aconteceu, tirei uma vida. Porque as autoridades, as 2 guarnições estavam lá, da Polícia Militar de Alagoas, por que não fizeram o seu trabalho? Ele estava com sintomas de embriaguez, fez o teste de etilômetro? Não fez o bafômetro, teste de alcoolismo não fez e nem foi conduzido à delegacia, porque é o correto. Ele, quando ele quis, voluntariamente ele foi. Claro que isso já foi instruído, certeza absoluta. Então o que eu penso? E peço à Secretaria de Segurança Pública, ao Diretor-Geral de Polícia Civil e ao Comando Geral do Batalhão da Polícia Militar de Alagoas. Eu peço um apelo ao senhor, se fosse o filho do senhor, com 15 anos, que fosse tirado da vida. Que hoje o senhor estivesse sepultando o seu filho. Como seria? Seria diferente, eu tenho certeza. Você ia fazer justiça de verdade. Nada vai trazer a vida do meu filho mais. Um menino promissor com 15 anos, está ali caindo ali a mãe dele, que cuidava dele com muito amor e carinho. Mas aí eu digo, por que não cumpriram com a lei?
É preciso, esse cara já tem 3 crimes de trânsito. É preciso ele cometer o 4º para que a lei seja feita. Porque um cara desse solto, um cara desse ainda por aí, é um perigo para a sociedade. E ainda falo, eu que moro na Espanha, os bens comuns daqui do Brasil, nós não podemos passar numa faixa de pedestre, porque o perigo iminente de um carro passar por cima de qualquer cidadão. Que bem comum o brasileiro tem, porque é de direito nosso cidadão, pedestre ou bicicleta, passar por uma faixa de pedestre. E ademais, estava com semáforo vermelho. E isso, todas as testemunhas que estavam lá, todas as pessoas. Tem até vídeo o cara falando sobre isso. Um deles falou assim no vídeo: rapaz, você quase me mata, porque se eu não tiro a moto, pega em mim. Claro, ele tirou a moto e pegou no meu filho. A última recordação que você vai ter para sempre na sua vida do seu filho, o Juan Wilson? O Juan, ele é um artista. Desenhava muito bem. E a recordação de verdade do meu filho era a paciência que ele tinha em solucionar qualquer problema. Apesar de ter 15 anos, ele era muito tranquilo. Ele era calado, mas era um cara muito tranquilo e muito amigo. Então, a lembrança que eu vou levar dele, que todo mundo vem para nos ensinar algo, é que manter a tranquilidade nas horas mais difíceis, o qual eu estou tentando fazer aqui, mas é muito difícil, porque a dor é grande. A gente nasceu no mesmo ano, quase no mesmo dia, no mesmo mês. Ele nasceu no dia 26 de março e eu no dia 25. Ele era um cara muito alegre, fazia muitas piadas que fazia todos rir, gostava muito de fazer muita brincadeira, jogava bola, brincava com a gente. Quando ele vinha pra cá, que ele morava em Maceió, vinha, brincava com meus amigos, todo mundo gostava muito dele, da presença dele. O clima podia estar muito ruim, quando ele chegava, ele alegrava com suas piadas, fazia eu muito rir. Quando foi a última vez que você conversou com ele, que vocês de repente saíram? Parece que foi no dia que teve a Copa do Mundo, no jogo Brasil e Escócia. Aí ele tinha ido assistir lá em casa, a gente tinha saído depois de terminar o jogo. Aí a gente foi soltar fogos com meus amigos, que a gente tinha terminado. Aí ele foi lá pra casa, a gente se despediu e tal, só que eu me arrependo que eu só dei um tchau a última vez que eu vi. Aí eu passei esse tempo pensando o que eu poderia ter feito de diferente. Podia ter dado um abraço, falado, te amo, meu irmão. Mas, infelizmente, eu não tive essa oportunidade e me arrependo muito. Ele falava dos sonhos dele, o que ele queria ser, o que ele estudava? Ele falou que ele tinha apenas 2 sonhos, que ele queria muito realizar, que ele queria morar numa fazenda e andar de cavalo. Sorte que ele conseguiu realizar um deles, que ele conseguiu andar de cavalo, e que ele queria seguir a sua vida artística, que ele desenhava, e depois disso ele ia seguir com o dinheiro que ele ganhou, comprar uma fazenda e viver por lá. E a saudade a partir de agora? Agora só resta saudades, que nunca vai se curar no meu coração, ter perdido um irmão tão cedo. A vida tinha me tirado que minha mãe teve um filho, só que ele morreu antes de nascer, foi com 4 meses. A vida tinha me tirado ele, mas eu percebi que eu já tinha um irmão e que infelizmente eu perco outro de novo. Juan Wilson, que tinha 15 anos de idade, teve a sua vida interrompida. Familiares e amigos agora clamam por justiça.